Nós vamos ler, o texto já está no mural, 1 Coríntios capítulo 15, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. É um assunto extremamente importante, é base da fé cristã. Sem esse conhecimento, sem esse alicerce, nós não seríamos cristãos e não estaríamos, aliás, a nossa fé seria vã se nós não crermos nessas verdades. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Santíssimo Deus, nós nos apresentamos mais uma vez diante de Ti. Nós somos dependentes, Espírito Santo, totalmente dependentes do Teu agir e do Teu falar. Como filhos nós somos, ó Pai, e aguardamos o alimento vindo das Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala de uma forma amável, de uma forma profunda, para que possamos ter compreensão da profundidade, da altura e da largura de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E no nome daquele que vive e reina para sempre, no nome poderoso de Jesus, oramos agradecidos. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, a uma comunidade que estavam com alguns problemas. Nós estamos aqui no início do cristianismo, provavelmente 8, talvez no máximo 10 anos de igreja, 10 anos de estrutura ministerial. E aquela comunidade era uma comunidade de pessoas que haviam saído de algumas religiões, que acreditavam em mitologia, que eram pessoas que tinham dificuldade em entender a profundidade daquilo que havia sido revelado para eles. E pensando bem, amados, não foi somente naquele período, olha que eles estavam lá no início, mas hoje também não é diferente. O Evangelho continua sendo pregado há mais de 2000 anos, é pregado em várias partes do mundo, o Evangelho é proclamado, e ainda nos dias atuais, milhares e milhares de pessoas não creem no que a Bíblia diz. Muitos negam ser a Bíblia a palavra de Deus. Alguns não acreditam no que a Bíblia descreve a respeito das promessas de Deus. E as promessas que nós temos nesse texto são promessas que realmente abalam a estrutura da mente contemporânea. Para entender essas questões, é necessário realmente ter fé. Não são e não dá para ter uma credibilidade ou usar a ciência para alicerçar qualquer coisa desse gênero, muito menos pela sabedoria humana do que está descrito aqui, porque as coisas que foram descritas aqui, elas são absolvidas pela fé. Primeiro,
crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, para que isso fosse necessário, primeiro, grande parte da população do mundo precisa acreditar na existência de um Deus. Deus resolveu se identificar, Deus resolveu mostrar quem Ele era, e através da revelação de Deus, usando para isto um homem idoso, tirando esse homem do meio da sua família, usando uma mulher idosa e estéril, Deus resolve constituir um povo daquilo que seria o improvável, daquilo que não teria nenhuma razão de ser, nenhum fato científico poderia alicerçar aquilo que Deus fez. Então, primeiro, Deus mostra que Ele tem poder sobre a natureza, Ele pode reverter os quadros que a natureza julga impossível. Deus age no impossível da razão humana. Então, Deus escolhe o improvável e torna provável um povo. Depois, dentro desse povo, que não era tão grande, nem expressivo, Deus traz o seu próprio Filho para nascer nessa própria nação que Ele, Deus, resolveu constituir. E Jesus nasce da descendência de Davi. Davi, que também seria improvável, aquele que não teria nenhum perfil de ser rei. Deus escolhe aquele jovem e o tira dali do meio das malhadas, ou seja, alguém que estava com um destino marcado para ser pastor de ovelhas. Deus escolhe o improvável e torna o improvável um ser memorável. A ação de Deus tem a ver com a natureza de Deus. Deus está demonstrando que Ele é o Deus que torna o improvável provável, torna o impossível possível. Então, baseado naquilo que Deus já iniciou a fazer há séculos, nós cristãos estamos alicerçados nesse Deus que, olhando para aquilo que Ele resolveu fazer, a natureza e os seres humanos vão dizer: isto é impossível. E é exatamente o impossível que está dentro da razão e dentro dos propósitos de Deus. E é nisso que a igreja está sustentada, no impossível para a razão humana, mas no possível para o nosso Deus. Nós temos esse escrito por um homem que também seria improvável, Saulo de Tarso, alguém que recebeu instrução para ser um rabino, para ser um doutor da lei, era alguém que perseguia o povo de Deus. Mas o Senhor Jesus resolveu pegar aquele que seria o mais improvável dos homens para proclamar o Evangelho. E Ele, Jesus, coloca diante daquele homem um desígnio: Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Paulo, Saulo, Saulo, você acha que está fazendo algo, acha que está perseguindo os cristãos, mas você está perseguindo a mim, e é muito duro para você fazer o que você está fazendo. E Jesus chama o improvável e torna aquele improvável alguém provável. Torna-se um apóstolo, alguém que odiava os cristãos, odiava o cristianismo, passa agora a anunciar o cristianismo, passa agora a ser perseguido, passa agora a entender das profundidades de Deus, e Deus usa um homem como Paulo, e dá a ele coisas profundas e magníficas. Por quê? Porque aquele homem, ele havia recebido instrução suficiente, e era um homem instruído no mundo antigo, com sabedoria humana, com o entendimento dos textos bíblicos, conhecendo o hebraico, conhecendo o grego, conhecendo filosofia, conhecendo também os pensamentos judaicos mais profundos. Deus traz esse homem agora para ser o seu servo, alguém extremamente importante para o seu reino. E é este improvável que escreveu essa carta para essa comunidade. Todos nós também, amados irmãos, éramos improváveis. O Senhor escolheu a cada um de nós não por méritos, mas Ele escolheu pela sua bondade. Nós estamos aqui essa noite usufruindo desse precioso agir de Deus. Milhares de pessoas estão espalhadas pelo mundo,
fazendo aquilo que bem entendem, mas também vivem sem esperança, sem expectativa. E nós estamos aqui reafirmando nessa noite uma expectativa que o mundo desconhece. O mundo não sabe o que está prestes a acontecer. São milhões de pessoas que já partiram desse mundo, e milhares ainda partirão. Todos os dias muitos partem dessa vida, alguns sem conhecer as verdades de Deus, outros conhecendo a verdade de Deus. Aqueles que partem desse mundo sem conhecer a realidade do mundo vindouro, estão no Espírito vivendo em um lugar que eles não esperavam viver. Mas as promessas que foram descritas aqui nesse texto são promessas não apenas para o espírito humano ou para a alma humana, mas o que Deus reservou para aqueles que Ele escolheu é algo muito superior, é algo que vai muito além. O Senhor nos promete uma ressurreição na mesma medida e proporção com que Cristo foi ressuscitado, com o mesmo corpo glorioso que Jesus recebeu, com a natureza em que Ele tem agora, uma natureza extraterrena. O nosso Pai Celestial nos chamou e nos presenteou, amada igreja, com algo extraordinário. Podemos viver com essa expectativa. Se hoje nós temos algumas limitações, e certamente temos porque somos humanos, temos limitações intelectuais, temos limitações físicas, temos limitações por uma série de circunstâncias, mas vai haver um período em que nós vamos viver sem limitações. Não mais num corpo que padece, mas num corpo que não vai mais sofrer ação, um corpo extraordinário. Essa é a promessa, e é nisso que Paulo estava escrevendo para aquela comunidade, falando de algo que, como eu citei aqui para vocês, faz com que muitas pessoas fiquem até arrepiadas de ouvir isso, e nos chamem de loucos, de fanáticos. Como é que pode acreditar numa coisa dessa? Mas, amados irmãos, por mais que nos chamem de loucos e de fanáticos, pode ser quem for nessa terra, pode ser o homem mais inteligente, a mulher mais intelectual, por mais que tenham grandeza e tenham dinheiro, nenhum deles tem certeza de coisa alguma para a vida futura. Nenhum deles pode bater no peito e afirmar que a vida termina aqui. Eles não podem afirmar porque ninguém tem essa certeza, e nem muito menos pode afirmar para onde irão, porque também não tem essa certeza. Mesmo que digam que não acreditam nisto, isso não muda o destino deles. Mesmo que digam que Deus não exista, também não muda o destino. Deus é um ser superior à vontade humana. O requisito que Deus tem para realizar os seus atos é que Deus faz tudo aquilo que lhe apraz, ou seja, Deus faz a sua vontade prevalecer. Sempre a vontade de Deus vai prevalecer, mesmo que toda a humanidade diga o contrário. Deus não depende da vontade do homem. É Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E para isso Deus usa o seu Espírito. É o Espírito quem convence, é o Espírito quem toca em nós, é o Espírito quem vai e faz as transformações, é o Senhor Jesus quem escolhe. Jesus escolheu Saulo, transformou em Paulo. Jesus tem escolhido milhões e milhões de homens e mulheres e transformado a vida desses milhões de homens e mulheres. E todos nós estamos agora debaixo dessa promessa gloriosa. E o que Paulo escreve para alicerçar a fé, para nos dar esse incentivo. Paulo escreve assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se retiverdes tal vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando Paulo fala segundo as Escrituras, ele está se referindo aos textos dos profetas.
Ele se refere ao que Isaías escreveu a respeito daquele que haveria de vir. Em Isaías está escrito que ele haveria de sofrer, que seria levado ao madeiro, que seria rejeitado por muitos, e tudo isso Jesus passou por rejeição, foi levantado no madeiro, padeceu, tudo havia sido predito por Deus 700 anos antes de Jesus nascer e pisar nessa terra. Jesus toma forma de homem, e ele padece como homem. Se ele não tivesse sido homem, ele não poderia interceder pelas nossas vidas, não poderia ter sofrido a morte que sofreu, mas ele padeceu. Esse fato de Jesus ser transformado, ou seja, ele limitou a sua natureza numa natureza humana. Para algumas religiões no período de Paulo, isso era um absurdo. Como pode um Deus diminuir-se tornando homem? Então, quando Paulo pregava nessas regiões do povo grego, a falar que Jesus era filho de Deus era algo que estremecia a razão daquele povo. Para eles isso era inadmissível. Como pode um Deus tornar-se humano? Por isso que Paulo fala: aquilo que eu trouxe a vocês é a revelação. Deus resolveu revelar a vocês algo que esteve oculto durante séculos. Deus resolveu revelar. E tudo isso que é plano de Deus diz respeito à ciência, à inteligência de Deus. A forma de Deus agir é muito diferente da forma de nós pensarmos. E Paulo, que era um judeu, pensa num judeu tradicional, ter que pregar o evangelho da loucura, ter que falar a respeito que os gentios também seriam renovados. Paulo, que também estava ali sendo abalado as suas estruturas judaicas, quando ele tinha que revelar essas coisas de Deus. Porque para um judeu como Paulo, antes dele ser transformado, todos e quaisquer pessoas que não fossem judias, era desprezado por ele, porque era considerado um gentio, alguém impuro. Como pode alguém impuro ser chamado por Deus? Mas Deus mostra para aquele judeu tradicional, para aquele rabino, para aquele doutor da lei, que Deus torna puro. Uma vez que Deus torna puro algo, ninguém pode dizer que é impuro. Uma vez que Deus resolve colocar num patamar elevado, qualquer homem que venha falar não vale, não é, isso não muda a natureza do que Deus fez. Então, quando Deus escolhe a nós, que o mundo olha e não vê coisa alguma em nós, mas Deus nos chama de filho, nos coloca nessa posição de filho, o que vale é o que Deus determina, não o que os homens digam a nosso respeito. Isso pode valer para algumas coisas aqui na terra, mas no mundo espiritual nenhum homem tem autoridade, nenhum homem é autoridade, somente o Deus da existência tem autoridade, e as determinações dele devem ser cumpridas e acatadas. E nós, como filhos, nos submetemos a esse Pai tão poderoso que nós temos. Ele nos chama de filhos, porque nós temos algo que vem da parte dele. Ele nos chama de filho porque ele colocou em nós o seu Espírito. Antes nós éramos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele nos restaurou a vida, nos fazendo igual ao seu Filho bendito, nos dando agora uma natureza espiritual que nós não tínhamos. Nós éramos naturalmente mortos, mas o Senhor reviveu-nos com seu Espírito. E o homem que não tem o Espírito de Deus é morto. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus, os seus pensamentos são carnais, só vive para o mundo, não pensa nas coisas celestiais. Mas aqueles que foram chamados por Deus e agora são filhos, pensam nas coisas do alto, porque quem é do alto recebe as coisas do alto. E não tem como um filho natural não conhecer o seu pai, não sentir o aroma do seu pai, não desejar estar próximo do seu pai. E é por isso, amados irmãos, que quem ama a obra de Deus não pode ficar distante das coisas de Deus. Um filho que ama o pai não pode ficar distante do seu pai.
Aquele que ama verdadeiramente o seu Pai, ele está aos pés do Pai, amando o Pai, adorando o Pai, reverenciando o Pai. Não tem como nós afirmarmos que somos cristãos e filhos de Deus sem estarmos aos pés e submissos à vontade de Deus. Todo homem ou mulher que assume as suas próprias vontades e desejos está assinando um contrato que não quer Deus na sua vida, que não precisa de Deus, que dirige os seus passos, que dirige as suas próprias maneiras de ser. Mas aqueles que são submissos à vontade de Deus, se submetem à vontade de Deus, se colocam no lugar que Deus quer que sejam colocados. Porque o mundo valoriza homens e mulheres que são liberais, que são autônomos, que tomam as suas atitudes, que fazem e acontece. Mas no mundo espiritual não. Os filhos de Deus são submissos à vontade de Deus. Os filhos de Deus obedecem à vontade de Deus. Os filhos de Deus querem agradar a Deus e não agradar a menos nós mesmos ou quem quer que seja. Porque no mundo em que nós vivemos, as pessoas fazem as coisas para agradar aos outros. Muita coisa do que nós fazemos porque queremos agradar. Faz parte da nossa natureza. Quando somos pequenos, nós queremos fazer parte da patotinha, estar junto com um grupinho. Quando nós estamos na escola, nós não queremos ser aquele aluno esquisito, nós queremos estar no meio dos alunos mais descolados da escola. E quando chega no emprego, você não quer ser o estranho, você quer estar junto com todo mundo e fazer o que os outros fazem. Mas perceba que o evangélico ele é sempre visto como estranho. Aquele que é evangélico desde a infância, as pessoas sabem que ele é evangélica, porque ele é diferente, ela é diferente. A natureza que nós temos é uma natureza que pertence ao nosso Pai. E não tem como nós nos misturarmos mais, porque aquilo que está em nós resplandece a glória do Pai. Incomoda o mundo. O mundo fica incomodado com os cristãos porque os cristãos não adotam as coisas que o mundo adota. O verdadeiro cristão, ele não quer estar envolvido com o mundo e não quer se enlamear. Ele quer estar mais limpo, ele quer estar mais vibrante, ele quer estar apresentável para o seu Pai. É isso que o mundo não entende. Por que os cristãos são tão diferentes? Porque o nosso Pai é diferente. Quem está no mundo faz as coisas do mundo. Quem está em Deus faz as coisas de Deus. Quem é espiritual ama as coisas espirituais. E quem é mundano se enlameia cada vez mais e se afunda cada vez mais na sua miséria humana, com a mente turbada, buscando coisas que não vão satisfazer a alma humana. Pessoas que acham que vão se encontrar em alguma coisa que o mundo oferece e só se afundam. Muitos se afundam nas drogas, se afundam na bebida alcoólica, se afundam em relacionamentos improváveis, ruins, tóxicos para suas vidas. Mas aqueles que estão em Cristo, eles procuram as coisas do alto. Procuram acertar as suas vidas, procuram estar limpos de coração, procuram estar apresentáveis para o seu Deus, procuram as coisas que vêm do alto, porque elas engrandecem ao nosso Pai Celestial. E é isso que faz com que os cristãos sejam diferentes, porque nós almejamos as coisas aqui nessa terra, o que nós almejamos é aquilo que está reservado no mundo espiritual. E contemplar isto é que faz a diferença nas nossas vidas. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava ali trazendo essas verdades para aquela comunidade. E havia alguns irmãos que estavam perturbados com essa questão de ressurreição. Mas como que é isso? Como é que vai acontecer essas coisas? Como é que você nos diz que isso vai acontecer? E aí o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do seu chamado, como eu já citei. Ele era improvável, mas Deus chamou e tornou-o provável. Uma vez que Deus o chama, Jesus o coloca, o apóstolo Paulo, ele trabalhou mais do que todos os outros. Ele tem consciência de que ele teve que batalhar muito e continuou batalhando até o último dia da sua vida. Mas também foi dado muito a ele. Ele foi praticamente quem nos trouxe a doutrina cristã estabelecida. Está em Paulo.
Paulo é quem descreve para nós a doutrina, é quem entende as coisas mais profundas. Para ele foi revelado coisas extraordinárias. Ele não tinha consciência de que os seus escritos alcançariam tantos séculos depois, tantas pessoas espalhadas pelo mundo lendo aquilo que ele escreveu para uma comunidade há 2000 anos atrás, ainda está sendo lida, está sendo pregada, está sendo anunciado, como Deus honra aqueles que ele chama. Como é que um homem como Paulo, se não tivesse sido chamado por Cristo, alguém iria ouvir ou ler alguma coisa que ele houvesse escrito? Não, ele ia passar pela história como ninguém, mas o Senhor fez com que ele se tornasse alguém na história, e é o mesmo que acontece contigo, que acontece comigo. Pode ser que nós não sejamos significativos para a nossa comunidade, mas no reino celestial você é conhecido como filho de Deus, como filha de Deus. O seu nome, o seu novo nome já está reservado. Você e eu teremos um novo nome que nós só vamos conhecer na glória. Esse nome que você tem hoje não vai servir. A natureza que você tem hoje não vai te servir. Essa mente que você tem hoje limitada, ela vai deixar de ser limitada. Esse físico que você tem vai deixar de existir. Nós não sabemos como que seremos, mas sabemos que, segundo a natureza que Jesus tem, o corpo que ele tem, nós também teremos. E olha, Jesus se materializava quando ele quis se materializar. O lugar estava com as portas fechadas, ele entrou com as portas fechadas e saiu com as portas fechadas. Quando ele quis, ele mostrou a mão e falou para Tomé: toca aqui, Tomé. Quando ele estava no caminho de Emaús, aqueles discípulos não reconheceram ele, e ele não estava com a mão furada no caminho de Emaús. Mas quando ele quis estar com a mão furada, ele deixou que a mão ficasse furada. No caminho de Emaús, eles olhavam e não entenderam que era Cristo. Só perceberam quando ele partiu o pão. Aí eles falaram: olha, mas você não sentia arder no teu coração quando ele falava? Ele fala: sentia. E aí eles voltam e contam para os seus amigos, falam: olha, Jesus ressuscitou, ele esteve conosco. E depois Jesus aparece para os 12, paz seja convosco. Ficaram atônitos, é um fantasma. Jesus falou: não, papai, não sou fantasma não, tem alguma coisa para comer aí? Me dá aí. Vê, fantasma não come. Depois Jesus aparece com eles, depois da pesca. Está lá Jesus, põe uma fogueira, está comendo com eles. Eles olham e falam assim: será que é o mestre? Outros falam: não, é ele sim. Mas parece. Olha que natureza, olha a mudança. Assim também seremos nós. Nossa fisionomia provavelmente vai mudar. Nosso corpo certamente não será o mesmo. O nome, também teremos um outro nome. Olha que coisa linda, irmãos. Como será o meu novo nome? Como será o teu novo nome? Como é que nós vamos chamar agora? No mundo vindouro, como é que nós vamos reconhecer? E além do mais, no mundo vindouro não vai haver casamento. Jesus disse isso. Serão como anjos. Não vai haver nem marido nem mulher. Jesus foi questionado pelos saduceus a respeito disso, e Jesus falou: olha, vocês pecam por não conhecer as Escrituras. Vocês desconhecem as Escrituras. Na ressurreição não terão nem macho nem fêmea. E aí? Como é que fica essas coisas? Ainda quer ir para o céu? Amém? Não quer cozinhar mais, né, irmã? Não quer mais viver com Zé, né? É assim mesmo. Lá não vai haver Zé, não vai haver João, não vai haver Pedro. Nós nem sabemos qual vai ser o nosso nome. Por que não vai haver Zé nem João? Porque nós não sabemos, a nacionalidade será celestial. Se fosse na China, o nome seria Xiang, o Yang. Se fosse na Coreia, seria Ngatong. Se fosse na África, e aí? Como é que vai ser o nome? Não sei, mas eu sei que o nome vai ser maravilhoso. E nós vamos reconhecer o nome um do outro, porque vai estar escrito. Você vai olhar, na coroa vai estar lá escrito. Você olha para o outro, você não precisa nem perguntar qual é o crachá.
Essas são as maravilhas que o Senhor tem reservado para os seus. Grandes e pequenos, humildes, sábios, todos nós seremos a mesma natureza, a perfeição de Deus. Não haverá mais inteligente do que outro, não haverá maior, todos seremos muito parecidos. Talvez para alguns já vão querer mais ir para o céu. O pessoal que é muito descolado já não vai querer mais. Esse negócio todo mundo está vestindo a mesma coisa. Mas eu quero muito isso. Por quê? Porque lá não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais miséria, não haverá mais nada do que nós conhecemos nessa natureza. Porque para poder desfrutar da glória de Deus, nós não podemos estar ligados às coisas desse mundo. É algo extraordinário que o Senhor tem, mas só para aqueles que creem na palavra do Senhor, aqueles que são chamados pelo seu decreto, aqueles que abrem mão daquilo que acham que é tão importante nessa vida, para entregar a vida única e exclusivamente para o Senhor. Porque nenhum daqueles que deixaram os caminhos do Senhor poderão entrar, nem aqueles que se dizem cristãos, mas não são, nem aqueles que são dados a ter uma vida dupla ou dúbia. Paulo destaca muito bem os abomináveis, homicidas, sanguinários. Ele fala abertamente a respeito dos feiticeiros, idólatras. Paulo descreve uma série de perfil de pessoas que não estarão no reino celestial. Mas nós fomos chamados para sermos diferentes, irmãos. Você e eu fomos chamados para sermos exclusivos do Senhor. Não somos compartilhados com mais ninguém, a não ser com o nosso Senhor. Então guarde essa palavra no teu coração. Nosso desejo é estar com o Senhor. Paulo escreve no verso 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha aí, ele fez muito, mas ele tinha consciência que ele fez porque a graça estava sobre ele. E é assim que nós entendemos, irmãos. Não tem grande nem pequeno no mundo espiritual. Todos somos servos. Se alguns fazem mais, faz porque a graça de Deus está sobre a vida dele, sobre a vida dela. Mas não é porque é melhor, é porque o Senhor usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Mas não somos maiores nem melhores do que ninguém. Todos temos o mesmo resultado e receberemos o mesmo prêmio para o mundo vindouro.